A palavra do Senhor diz assim, Salmo 125. Eu convido você a ler comigo, vamos ler todos juntos, em uma só voz, esses versículos. Vamos ler. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Amém. Temos aí, meus irmãos, 365 dias pela frente. Já iniciamos a caminhada. 12 meses. Mais um ano para ser vivido. Mais um ano para sermos provados, testados. Como chegaremos ao final de mais um ano? Como será a nossa peregrinação, a nossa caminhada neste ano de 2024? Quando nós olhamos aqui para estes salmos, conhecidos como salmos de romagem, nós já falamos no domingo passado que eles foram escritos para exatamente serem usados pelo povo na caminhada que eles faziam das suas residências, das suas cidades até Jerusalém. Israel sabia que deveria comparecer diante de Deus para adorá-lo. Lá nos primeiros livros da Bíblia, na lei, o Senhor já havia dito a Moisés para que o povo comparecesse diante dele 3 vezes para adorá-lo. As grandes festas de Israel eram as ocasiões em que o povo então saía da sua casa e ia nessas romagens até Jerusalém. Jerusalém, que é o lugar do templo, que é o lugar da adoração, que é o lugar do culto. Portanto, ali, meus irmãos, era aonde as pessoas se encontravam, vindas de diferentes lugares, mas chegavam todas ali para as grandes festas, para as grandes celebrações, para as grandes adorações. Agora, na caminhada até chegar lá, eles iam cantando, eles iam louvando ao Senhor. E este era o inário que eles tinham. O Salmo 120 até o Salmo 134 são os cânticos de romagem, aquilo que os peregrinos cantavam. Podemos aprender, portanto, com estes salmos, porque eles falam não apenas desta caminhada do povo de Israel, mas da nossa caminhada também. A semelhança desta caminhada do povo até Jerusalém, assim também é a nossa caminhada até a Jerusalém celestial. Por tudo aquilo que eles passavam, nós também haveremos de passar. É um símbolo daquilo que nós vivemos aqui e as experiências vividas pelo povo de Israel e tudo aquilo que eles escreveram aqui nestes salmos, as verdades contidas neles nos ensinam e nos orientam na nossa caminhada, na nossa peregrinação. Na noite de hoje, meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: fé inabalável. Esse é o tema do sermão desta noite, fé inabalável. E a pergunta que eu faço para você é: será que nós podemos ter uma fé inabalável? O que seria uma fé inabalável? Bom, a ideia de algo inabalável é algo firme, algo enraizado, apoiado, algo resistente, algo que não se quebra, que não se perturba, algo que permanece.
Portanto, nesta noite nós vamos falar sobre uma fé inabalável, que é o que o texto está dizendo aqui, nos ensinando, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Você tem uma fé inabalável? Você gostaria de ter uma fé inabalável? Para podermos ter uma peregrinação abençoada neste ano de 2024 e durante todo o tempo que o Senhor nos permitir estar aqui nesta terra, meus irmãos, nós precisamos ter esta fé. E ela é possível. Como que nós podemos ter esta fé inabalável? Qual é a certeza que eu tenho que esta fé está ao meu alcance? Neste texto eu aprendo 3 lições que vão me garantir que esta fé inabalável, ela pode sim ser vivida por mim, ela pode ser vivida por você, pode ser a tua experiência neste ano de 2024 e a partir deste ano de 2024. Então, para termos uma fé inabalável, nós precisamos aprender, em primeiro lugar, que o Senhor é aquele que guarda o seu povo. O Senhor é aquele que guarda o seu povo. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, ou monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Meus queridos, se a jornada dos israelitas era desafiadora, a nossa, não muito menos, será desafiadora aqui nesta terra. Queridos, eu falei já no domingo passado que nós vivemos em um tempo e um mundo muito difícil. Desde que o homem saiu do jardim, ele vive em meio aos perigos, às lutas, às provações, às adversidades. Esta é a minha vida, esta é a tua vida, assim é a nossa jornada. A palavra de Deus não é utópica, nós não estamos diante de uma poesia. Muitos olham para a Bíblia e para os Salmos como algo poético. Que palavra bonita, que salmo bonito. Sim, é muito bonito, mas não é apenas bonito. Isso aqui é verdade, isso aqui é a palavra de Deus, e como palavra de Deus ela é real, ela é verdadeira, não é utopia. O salmista não está falando de utopias, de irrealidades, de coisas inalcançáveis. Ele está falando da verdade de Deus. Nós podemos ter uma fé inabalável, sim, porque o Senhor nos guarda. Este salmo, meus irmãos, é um salmo de encorajamento para o povo de Israel, não apenas na circunstância ali de peregrinação até Jerusalém, mas durante toda a sua vida, a sua peregrinação, e em todo o tempo, esse salmo serve como encorajamento, porque o povo iria viver, assim como nós, em meio a lutas, a adversidades, a dúvidas, a tristezas e alegrias, enfim, as mais diferentes emoções farão parte da nossa vida aqui nessa caminhada, como fazia parte da vida do povo de Deus no passado. Portanto, eles precisavam ser encorajados pela palavra de Deus, e esse salmo é um salmo de encorajamento. A vida é difícil, nós temos lutas, nós temos medo em meio às lutas, nós nos protegemos dos perigos, e se tem uma coisa que nos move o tempo todo é essa questão, a questão da segurança, porque nós vivemos em um mundo inseguro. É por isso que você tem uma porta na tua casa, uma chave, um cadeado, uma cerca, e naquele tempo o povo tinha os muros, os sentinelas, as armas, os exércitos. Por quê? Porque o mundo é perigoso.
e o perigo está sempre presente, e a jornada é perigosa. E muitas vezes nós podemos pensar ou achar que seremos afetados por esses perigos. Por isso que esse salmo, ele vem nos encorajar. Ele vem trazer para nós uma palavra do Senhor. Uma palavra, meus irmãos, que enche o nosso coração de esperança, de alegria, de paz, de certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos guardando. Nós não sabemos exatamente quando esse salmo foi escrito, nem a sua autoria. Este é um dos salmos cuja autoria é desconhecida, e também o contexto histórico dele. Mas, pela leitura, nós temos algumas possibilidades. Esse salmo foi escrito quando o povo estava passando por um momento de opressão estrangeira. É a primeira possibilidade. Pode ser que ele foi escrito quando Israel estava sendo dominado por povos estrangeiros, e isso aconteceu durante a história do povo de Israel. Pode ser também que este salmo foi escrito em um tempo quando o povo não estava sob dominação estrangeira, mas estava sobre o domínio ou o governo de um rei ímpio. Na história de Israel, nós temos reis que foram bons, mas nós tivemos reis que foram muito maus. Quem sabe este salmo tenha sido escrito em um tempo desse, quando um rei perverso estava no governo, estava no trono. Ou, uma última possibilidade, o salmo pode ter sido escrito quando Israel estava no domínio, um rei bom estava no governo, mas havia perigos ou ameaças externas. Mas independente do contexto, meus irmãos, o contexto traz a ideia de perseguição, a ideia de opressão, a ideia de perigo e a ideia de que eu e você, neste mundo, também passamos por perigos, por opressões, por adversidades. Pastor, mas como assim? Eu sou o filho de Deus. E quem disse que filho de Deus não passa por problemas? A questão aqui não são os problemas e as lutas. A questão aqui é permanecer inabalável em meio aos problemas e às lutas, que certamente virão. Eu e você passaremos sim por problemas e lutas como Israel passou, mas nós seremos guardados por Deus como Israel foi guardado por Deus. Por isso que os que confiam no Senhor são como o monte Sião. A ideia do monte aqui é algo que está ali, fixo, permanente. Imagine você, não é muito da nossa cultura, do nosso contexto, da nossa geografia, mas para o povo de Israel isso era algo muito comum, esse simbolismo, porque Israel estava cercado por montes. A própria Jerusalém, o templo, estava no monte Sião. Então para eles era muito fácil entender esta imagem. Olha, os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Pense você em uma montanha. Como nós vamos tirar uma montanha do lugar? Pode vir vento, tempestade, o que for, a montanha permanece. Meus queridos, a palavra de Deus está dizendo aqui que aquele que confia no Senhor é como o monte Sião. Se o monte não se abala, nós também não nos abalaremos. Se o monte permanece, nós também permaneceremos. Ou seja, aquele problema não vai te destruir, te derrubar. Por quê? Porque você é como o monte Sião. Aquela luta, aquela prova, aquela enfermidade não vai fazer você demover da sua fé, voltar atrás, abandonar o Senhor. Por quê? Porque você é como o monte Sião. E você é como o monte Sião porque você confia no Senhor e é guardado no Senhor. Eu quero acalmar os irmãos aqui. Nós temos algumas pequenas águas aqui, mas fique tranquilo, está tudo sob controle. Que não seja isso que tire a tua atenção da palavra nesta noite. Se for o caso, eu aviso, vamos sair, a gente sai,
tranquilamente, tá bom? Mas pode ficar em paz, está tudo sob controle. Vamos permanecer aqui firmes, inabaláveis como o Monte Sião. E aí eu pergunto, você é esse Monte Sião? Ou você é aquele crente que permanece 2 meses e depois já desaparece? Será que a sua firmeza é uma firmeza de uma semana? Uma firmeza de 2 meses, de 3 meses, temporária? Ou você é como o Monte Sião? Como está a tua fé, meu irmão? A tua fé é esta fé inabalável? Ou é uma fé que se abala por qualquer problema, por qualquer dificuldade, por qualquer adversidade? Eu digo para você, se você confia no Senhor, a sua fé é inabalável. E se a sua fé tem se abalado, é porque você não tem confiado no Senhor. Se você confiar no homem, você vai se decepcionar, você vai se entristecer, você vai se envergonhar. Se você confiar no homem, você vai abandonar a fé, você vai abandonar a casa do Senhor, você será mais um dos desistentes. Mas se você confiar no Senhor, você será como o Monte Sião. Amém? Essa é a diferença. Não é fé na fé, é fé no Senhor. E esta fé não é produto do nosso coração, não é mérito, mas é Deus na minha vida. Porque o salmista diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Deus não vai nos abandonar, Ele está conosco. Não importa a situação, a luta, o problema, a adversidade, Ele está conosco. Os montes estão ao redor de Jerusalém, Deus está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Não há um momento, um segundo sequer que Deus tenha nos abandonado. Nós que o abandonamos, mas Ele jamais nos abandona. Por que eu posso ter uma fé inabalável? Porque os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, são guardados pelo Senhor, são protegidos pelo Senhor. É a palavra de Deus, não é a palavra de um coaching aqui nesta noite, é a palavra de Deus. É algo que você pode provar, experimentar, viver na sua vida, na sua peregrinação, neste ano de 2024. Uma fé inabalável, uma fé que permanece firme em meio às lutas, e elas virão, pode ter certeza disso. E quanto mais firme você tiver, mais luta você vai ter, pode ter certeza disso também. Fé inabalável podemos ter, porque o Senhor é aquele que nos guarda. Mas fé inabalável também nós podemos ter, porque o Senhor, Ele julga os ímpios e Ele livra o seu povo. Olha o que diz o versículo 3: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Sabe por que eu e você podemos ter uma fé inabalável? Uma fé que não é afetada pelas adversidades da vida, pelos inimigos que se levantam contra nós, de todas as formas, de todos os lados. Sabe por que você vai permanecer firme na presença do Senhor? Porque o Senhor é aquele que julga os ímpios. O Senhor é aquele que livra o seu povo. Queridos, o cetro dos ímpios significa o quê? Cetro é governo. Os reis, eles usavam este bastão chamado cetro, e simbolizava a autoridade do rei, o poder do rei. O cetro dos ímpios, o poder, o governo dos ímpios não prevalecerá. Veja, se o povo estivesse passando por um domínio estrangeiro, ou por um rei ímpio, ou por uma ameaça externa, não importa, o Senhor está dizendo: o cetro dos ímpios não permanecerá. Nós temos vivido um tempo difícil no nosso país, e não apenas no nosso país, mas no mundo.
porque o mundo jaz no maligno. A expectativa e esperança de que homens de Deus assumam o poder humano é uma expectativa justa e boa, mas a verdade é, meus irmãos, que nem sempre será assim. Mas o fato que a palavra de Deus coloca diante dos nossos corações é: não importa. Não importa quem está no governo humano, porque o cetro dos ímpios não permanecerá. Agora veja, em tempos Deus permitirá que o ímpio governe, que o ímpio oprima o justo. A questão agora é o que fazer, nós cristãos, quando estamos vivendo um tempo assim de injustiça, de impiedade. Como que eu vou encarar essas adversidades no campo político, por exemplo? Porque isso pode nos afetar. Eu olho para a palavra de Deus e vejo neste salmo um grande encorajamento. O Senhor está dizendo: o cetro dos ímpios não permanecerão. Os poderes muitas vezes podem sim estar corrompidos. Os governantes podem ser maus e fazer o povo gemer de dor e de sofrimento. Israel viveu muito tempo assim durante a sua história, debaixo da opressão inimiga, mesmo no cativeiro e no exílio. Mas há uma promessa do Senhor, promessa esta que permanece e permanecerá: o cetro dos ímpios não prosperará para sempre, não permanecerá para sempre. Sabe por quê? Porque existe um que reina, existe um que julga, existe um que está acima de tudo e de todos. Ele governa sobre o coração de todos, inclusive dos reis e dos governantes. É Ele que levanta reis, é Ele que derruba reis. Então isso é encorajamento para o povo de Deus, porque o tempo pode ser difícil, mas saiba, isso não vai permanecer. E se isto acontece, acontece por algumas razões. Primeira, para que a maldade possa ter a liberdade de se manifestar. Tem sido assim desde o jardim. Para que os justos possam ser forçados a odiar o pecado. Deus permite esse tempo também por esse motivo. Qual vai ser a sua reação nesse tempo? Terceiro, para que a justiça da retribuição de Deus seja vista, ou seja, não ficarão impunes. Deus vai fazer justiça, e isto nós veremos. E por último, para que as consolações dos justos possam existir em abundância, ou seja, nesse tempo nós podemos contar com o conforto e o consolo do Senhor nos nossos corações. Mas esse tempo, meus irmãos, ele é breve. O texto diz assim: a sorte dos justos não permanecerá, aliás, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Sabe por que Deus abrevia esse tempo? Porque Ele nos ama. E Ele nos poupa, meus irmãos, de que nós, nesta caminhada e em meio ao sofrimento, venhamos a nos desviar. Porque chega um tempo em que a dor é insuportável e nos levaria, quem sabe, a desistir. Mas Deus conhece a nossa limitação. Há 2 versículos que nós podemos pensar aqui e trazer para esta palavra desta noite. O primeiro está em Marcos 13, 20. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, falando da grande tribulação, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. E também 1 Coríntios 10, 13, Paulo diz que não vos sobreveio tentação senão humana, mas Deus é fiel e não deixará que vocês sejam tentados acima do que vocês podem suportar. Antes, com a tentação, Ele dará o escape. Então, o ímpio pode governar por um tempo, mas saiba de uma coisa: ele não vai prevalecer, ele não vai permanecer, porque Deus está nos céus, e Ele governa, e Ele tem tudo sob o controle dEle, e nada foge à sua soberana vontade. E por amor a nós, pelos eleitos,
muitas vezes Ele vai abreviar esse tempo para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Como Deus é misericordioso para conosco. Pode ser, meus irmãos, que devido ao tempo de iniquidade, alguns cheguem a dizer: não vale a pena fazer a coisa certa, não vale a pena trilhar o caminho correto. Muitas vezes a aflição é tão grande, a maldade é tão grande, que os bons começam a desistir de ser bons, que aqueles que andam certo começam a desistir de andar certo, porque falam: não tem mais jeito, está tudo corrompido. O cetro dos ímpios não permanecerá, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Então, a nossa fé será inabalável, porque o Senhor, Ele entra com juízo aos ímpios e livramento ao seu povo. Também, meus irmãos, podemos, uma última lição, dizer que a nossa fé pode ser inabalável, podemos ter essa experiência na nossa vida, porque o Senhor é aquele que dá paz ao seu povo. Deus é aquele que dá paz ao meu coração e ao seu coração. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 4: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Meus irmãos, é fato que nem todos começam e terminam a caminhada. Muitos desistem pelo caminho. Muitos pelo caminho vão sucumbir, vão aceitar a proposta da iniquidade, vão seguir o caminho da iniquidade. Isso pode acontecer. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender essa palavra final aqui, porque primeiro está nos trazendo uma advertência. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Ou seja, aqueles que se desviaram terão o mesmo juízo dos malfeitores. Porém, aqueles que permanecerem, esses, a oração do salmista é: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Aqueles que permaneceram, aqueles que foram guardados, e em meio às lutas, às adversidades, às dificuldades, em meio a lágrimas, como diz o Salmo 126, porque quem disse que a caminhada será fácil, ou tem sido fácil? Mas os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É em meio às nossas lutas e dores e dificuldades e adversidades que nós vamos caminhando e chegando lá na Jerusalém, a nossa celestial. Assim como os peregrinos chegavam lá em Jerusalém, os perigos eles enfrentavam pelo caminho, mas eles sabiam que estavam guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, porque as promessas do Senhor eram verdadeiras nas suas vidas, assim como também as promessas do Senhor são verdadeiras na minha vida e na tua vida. Portanto, eu devo permanecer. Esta oração do salmista é por mim, é por você. Senhor, faz o bem aos bons e aos retos de coração. Sobre eles que seja a tua paz. Que maneira mais linda deste salmo terminar: paz sobre Israel. Israel, no passado, é um povo, é uma geografia. Nós bem sabemos disso, que a nossa teologia, ela é aliancista. Nós entendemos a Bíblia como uma continuidade, do Gênesis até o Apocalipse. Não há uma divisão. Deus não tem dois povos. Ele teve um povo lá no passado, Israel, e hoje ele tem outro povo, a igreja, e são dois povos distintos. Não, nós entendemos que Deus tem um povo só. Lá no passado, Israel, foi através deste povo que Deus se revelou, mas a história continuou, e hoje eu e você somos
o Israel de Deus. A igreja é o Israel hoje. Muitas vezes nós entendemos errado algumas questões relativas a Israel, trazendo para hoje aquilo que já passou, a coisas que eram para Israel do Velho Testamento, não para Israel do Novo Testamento. Permitam-me dizer que mesmo a questão hoje de Israel, o território, não é mais o território lá do Velho Testamento. A terra não é mais santa. Era, não é mais. Não precisa ir tomar água do Rio Jordão. A água é como qualquer água de qualquer rio aqui de São Paulo ou de outro país. Se no passado houve, sim, um momento especial para aquele povo, porque Deus estava se revelando, e era necessário que fosse assim, uma separação para revelar a santidade de Deus, o poder de Deus, os atributos de Deus. Mas esse tempo passou. Israel hoje é a igreja. Eu e você somos Israel. Então a paz aqui é sobre todo o povo de Deus, que está no Brasil, no Japão, na Argentina, no Suriname, em qualquer canto, recanto, recôndito desse país, independentemente de língua, independentemente de bandeira, é o Israel de Deus, os eleitos de Deus. Paz sobre estes, e estes que podem viver uma fé inabalável. Você quer viver uma fé assim, neste ano de 2024? Está na hora, né, meus irmãos? Está na hora de nós tomarmos decisões na nossa vida cristã, sermos, como Paulo escreveu à igreja de Corinto, firmes, inabaláveis, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. É fácil, pastor? Claro que não é. Deus conhece a tua vida, a tua história, Deus sabe tudo que você tem vivido e tudo que você passou para chegar até aqui. Deus conhece a tua história. Ninguém está falando que foi fácil, que será fácil daqui para frente. O que eu estou dizendo é que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam. Eu posso viver assim, eu posso experimentar essa verdade na minha vida. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Deus não nos abandona, Ele está conosco o tempo todo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios, o governo dos ímpios não permanece. Não precisa baixar a cabeça não, precisa desanimar não, precisa jogar tudo para o alto não. Não permanecerá, não é promessa de homem, é promessa de Deus. Deus está dizendo que não vai permanecer. Ele vai julgar, mas o tempo é dele, a hora dele, a forma é dele, não é nossa. Mas uma coisa é certa, o cetro dos ímpios não permanecerá. Deus não permitirá que nós venhamos a ter esse sentimento de desistir da bondade, da justiça, da verdade, porque Ele vai agir, é a promessa dEle. Por isso a gente vai se manter inabalável. Aos que se desviam, o fim é triste. Serão julgados junto com os malfeitores e levados junto com os malfeitores. Mas para nós a oração é: Senhor, faz o bem aos bons e aos retos de coração, e que a paz do Senhor seja sobre a tua vida, meu irmão, hoje, por todo este ano, por todo o tempo que você estiver aqui nessa luta, nessa peregrinação, que você possa experimentar a paz que nós cantamos aqui no hino 108. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Você cantou e nem viu que você cantou, né? Mas você cantou isso nessa noite. Porque falar de paz é bom, né? E o hino fala de paz. Se paz a mais doce me deres gozar. Mas ele diz: se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu serei. Somente é feliz assim quem tem esta paz no coração, a paz que excede todo entendimento. Que Deus te abençoe. Amém?